Você já ouviu falar em eclipse? Com certeza já deve ter ouvido ou até mesmo visto. Inclusive é nome de filme com super bilheteria, o maior da saga. Quem aí lembra? Hoje nós vamos falar sobre o eclipse lunar. Mas antes disso, vamos descobrir o que é um eclipse. Um eclipse corresponde a um dos mais admirados fenômenos astronômicos e acontece sempre que um corpo celeste é sobreposto por outro astro ou por uma sombra. Na astronomia, é normalmente definido como fenômeno em que um astro deixa de ser visível totalmente ou parcialmente, durante um período limitado de tempo, em razão da presença de outro astro entre ele e o seu observador, ou pela sobreposição de uma sombra em um corpo celeste que não possui luz própria. Você sabe o que é um eclipse lunar? É um fenômeno astronômico que ocorre quando a Lua é ocultada totalmente ou parcialmente pela sombra da Terra, em geral sendo visível a olho nu até. Isto ocorre sempre que o Sol, a Terra e a Lua se encontram próximos ou em perfeito alinhamento, estando a Terra no meio destes outros dois corpos celestes. O eclipse da Lua acontece sempre durante uma lua cheia, pois é nessa fase que a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua. Entretanto, esse fenômeno não ocorre em todos os meses, porque a órbita da Lua ao redor da Terra não está no mesmo plano da órbita da Terra em relação ao Sol. Durante a observação de um eclipse total da Lua, não fica totalmente invisível, como na fase da Lua nova, em relação da luz proveniente do Sol ser retificada pela atmosfera da Terra. O eclipse penumbral acontece quando a Lua fica encoberta pela sombra da Terra, mas essa sombra ela é um pouco mais fraca. Isso ocorre quando a Lua se posiciona na faixa de penumbra, não chegando a alcançar a umbra. Em muitos desses casos, o eclipse nem é notado pelas pessoas, apenas por especialistas. Um eclipse parcial, como o nome já sugere, é quando apenas uma parte da Lua é encoberta por essa sombra um pouco mais forte, que nós chamamos de umbra, não completando um eclipse total. Já no eclipse total, ocorre quando toda a Lua fica encoberta por essa sombra. Para isso acontecer, a Lua precisa estar completamente posicionada na região de umbra. Esse fenômeno ocorre quando é ocupado a posição de maior proximidade com a Terra, apresentando-se aproximadamente 15% maior e com cerca de 30% a mais de luminosidade. A superlua torna-se especial quando coincide com a fase cheia, fazendo com que a Lua seja percebida com um maior tamanho superior ao normal. Agora falaremos sobre o tempo necessário para que a Lua complete um giro ao redor da Terra, que é de aproximadamente uns 27 dias. E nesse tempo, ela sempre ocupa a posição de apogeu e perigeu. Agora que a gente sabe mais sobre o eclipse lunar, esse fenômeno maravilhoso, vamos ver o período que ele ocorre. É comum os eclipses lunares ocorrerem 2 vezes ou mais em épocas de lua cheia. O eclipse lunar costuma ter uma duração superior ao solar, podendo então durar cerca de 3 horas ao todo. No entanto, o eclipse total não costuma durar mais de 1 hora. Já os eclipses solares costumam durar apenas cerca de 7 minutos. Vocês já se perguntaram qual é a diferença entre um eclipse solar e um eclipse lunar? Bom, a principal diferença está na posição dos astros envolvidos. Vamos começar explicando sobre o eclipse solar. O eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona em frente ao Sol, projetando uma sombra sobre o nosso planeta. Durante esse fenômeno, uma parte da Terra fica escura devido à projeção da sombra lunar, conhecida como umbra, podendo ser observada somente durante um eclipse solar total. A principal diferença entre umbra e penumbra é a incidência da luminosidade. Onde tudo fica escuro é a umbra, e aonde seus arredores com maior luminosidade e menos escuridão é a penumbra. Já no caso do eclipse lunar, observamos a sombra da Terra sobre a superfície da Lua, o que quer dizer que o planeta é quem fica entre a nossa estrela e o satélite natural, cobrindo-a totalmente. Uma curiosidade é que o eclipse lunar só ocorre quando a órbita da Lua coincide com a eclíptica, órbita terrestre em torno do Sol. Sem a pequena diferença de 5,2 graus entre as órbitas, teríamos eclipses lunares em toda a fase cheia da Lua. Você conseguiu entender melhor a diferença entre esses dois fenômenos? Agora que já aprendemos sobre eclipses lunares, se prepara aí porque ainda esse ano vai ocorrer um eclipse lunar parcial durante os dias 18 e 19 de novembro. Marquem suas agendas e até a próxima!